Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligadinho aqui no Mestres da História, em conexão direta com o LAC Concursos, link seu sucesso. E para desespero da concorrência, olha só, galera, quem chegou por aqui, o professor Edenilson. Tio Ed tá na área e se derrubar é pênalti. E a gente vem junto dando prosseguimento ao nosso super projeto pedagógico que visa a sua qualificação, que visa a sua preparação para que você fique competitivo nesse concurso. A galera me pediu, gostei da repercussão que teve o nosso primeiro vídeo de História da Paraíba, então eu estou aqui para pagar a promessa. Afinal de contas, eu disse que se o vídeo tivesse 100 likes e 1000 visualizações até o fim de semana, eu viria aqui com todo o prazer, com toda a satisfação, para apresentar mais uma aula de preparação para você que está focado e que está de olho em uma das vagas para o concurso da Polícia Militar da Paraíba. Promessa é dívida. Então, promessa feita, promessa cumprida. Hoje eu estou aqui para a nossa segunda aula, onde eu vou falar especificamente sobre um episódio muito importante da história da Paraíba, no contexto de início da colonização, no início do processo de efetivação, de domínio colonial desse território por parte dos portugueses, que foi a famigerada, a sangrenta tragédia de Tracunhaém. Vamos apresentar aqui nessa aula as principais características desse enfrentamento envolvendo povos indígenas e os colonizadores e os principais desdobramentos deste fato. E de antemão eu já vou pedindo para você deixar o seu like, deixar aí o seu joinha, porque isso ajuda demais na divulgação dos nossos vídeos. E se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva, toda semana tem vídeo novo. Sempre vídeo fundamentado, muito bem preparado para garantir uma boa aprendizagem histórica, uma aprendizagem significativa. Então, vamos nessa, pessoal, vamos nessa que é bom a beça. Afinal de contas, eu não vim até aqui para desistir agora. Missão dada é missão cumprida. Vamos em frente, então, analisando os itens do edital que você precisa aprender, que você precisa estar na ponta da língua no dia da sua prova. Então a gente vai falar hoje sobre a famosa tragédia de Tracunhaém. O que foi basicamente a tragédia de Tracunhaém? Foi um enfrentamento militar envolvendo os povos indígenas, os potiguaras, contra os colonos portugueses. Essa então foi a tragédia de Tracunhaém, esse enfrentamento militar envolvendo os povos indígenas, aí os potiguaras, aqueles que empreenderam uma vigorosa resistência à consolidação do projeto de colonização português nessa área da Paraíba, área essa que fazia parte primordialmente da capitania de Itamaracá. Isso precisa ficar bem dito. A capitania da Paraíba, a princípio, esse território que deu origem à capitania da Paraíba, fazia parte da capitania de Itamaracá. E olha só que detalhe interessante, a capitania da Paraíba vai surgir numa consequência direta dos fatos que nós tivemos com a ocorrência, com a eclosão da tragédia de Tracunhaém, que ocorreu no engenho que levava esse nome, Engenho de Tracunhaém, cujo proprietário era o cristão novo Diogo Dias. Diogo Dias era o proprietário do engenho de Tracunhaém, onde aconteceu essa tragédia, esse massacre, essa verdadeira chacina. Tudo por conta desta bela índia, Iratambé, filha do cacique potiguar, que casou-se com um mameluco e viviam lá na aldeia, viviam na tribo, porém, com a ausência do cacique da tribo, o mameluco pegou a sua jovem esposa, Iratambé, e
foi embora para a cidade. Aí o cacique ordenou que os irmãos de Iratambé fossem até a cidade e recuperassem, trouxessem de volta a sua filha. E aí eles o fizeram, foram até a cidade e encontraram com as autoridades políticas que aceitaram o pedido. E eles deveriam trazer de volta a Índia para a sua respectiva nação. Só que acontece que o seguinte, eles pernoitaram no engenho Tracunhaém, de propriedade deste cristão novo, Diogo Dias. Quando o dia amanheceu, sumiu a nossa Iratambé. Ninguém viu, ninguém sabia onde ela estava. Ela foi raptada, provavelmente pelo Diogo Dias, que se encantou pela beleza da Índia com lábios de mel. Já imaginou a beleza dessa Índia, Iratambé? Apesar dos índios terem insistido que precisavam retornar para a tribo com sua irmã, nada conseguiram. Então, o cacique Potiguara ficou muito nervoso com isso. Ficou muito zangado com essa situação. E depois, ele foi instigado pelos franceses. Lembra que os franceses faziam relações de escambo com os indígenas, com os potiguaras. E os franceses vão fomentar uma guerra dos indígenas contra os colonos que estavam estabelecidos no engenho Tracunhaém. Sendo assim, os índios vão reunir um poderoso grupo que vai até essa fazenda, vai até o engenho de Tracunhaém, para promover uma verdadeira chacina, um verdadeiro massacre. Calcula-se que cerca de 600 colonos perderam a vida neste massacre que ganhou a história o nome de Tragédia de Tracunhaém. Perfeito? Então vamos lá, vamos conferir uma questão, como é que pode ser cobrado na sua prova a respeito deste importante episódio da história paraibana. A Tragédia de Tracunhaém é a denominação do episódio histórico, alternativa A, em que centenas de indígenas que habitavam o território entre Pernambuco e Paraíba foram massacrados por conquistadores portugueses em um ataque surpresa liderado por Frutuoso Barbosa. Incorreta essa afirmação. Já vimos aí que o massacre ou tragédia de Tracunhaém foi uma revolta dos povos indígenas, os potiguaras, que se voltaram contra o engenho de Tracunhaém e, logicamente, a origem dessa revolta foi o rapto da bela indígena filha do cacique. Vamos então para a alternativa B. Ocorrido no rio de mesmo nome, quando uma frota de embarcações portuguesas foi alvo do ataque de tribos indígenas e de colonizadores holandeses, sendo todos os tripulantes mortos. Também está errada essa afirmação. Esse ataque se voltou contra os colonos portugueses no engenho de Tracunhaém. Alternativa C, que resultou na morte de todos os colonos que habitavam o engenho de mesmo nome, motivando a determinação dos portugueses em controlar mais rigorosamente a região por meio da criação da capitania da Paraíba. Verdadeiro aí, pessoal. Foi uma revolta indígena contra a presença lusitana naquela região. E, justamente, a causa imediata foi o rapto da filha do chefe. Então, os índios vão se armar. Logicamente que os franceses buzinaram na mente dos índios. Os franceses instigaram os índios a promoverem essa revolta contra os habitantes do engenho. Isso faz com que as autoridades portuguesas tenham uma outra percepção em relação à colonização dessas terras. Por que razão? Olha só.
Esse massacre aconteceu próximo da capitania de Pernambuco. A capitania de Pernambuco era a principal produtora de açúcar na colônia. Claro que isso pegou muito mal e isso assustou a população colonial. O governo português precisava dar uma resposta imediata, punir esses índios que haviam cometido esse massacre e consolidar o processo de dominação colonial nessas terras. E de que maneira fazer isso? Criando a capitania da Paraíba, separando-a da capitania de Itamaracá e enviando capitães-mores para promoverem expedições de conquista desse território. Portanto, alternativa correta, letra C. Temos ainda a letra D para desencargo de consciência, no qual uma forte epidemia de varíola se alastrou e dizimou em poucos meses várias aldeias indígenas e as populações que habitavam diversas vilas em Pernambuco, na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Não foi essa a tragédia de Tracunhaém. A tragédia foi basicamente um massacre de povos indígenas contra os colonos que habitavam o engenho de mesmo nome. E letra E, decorrente do enfrentamento entre colonizadores franceses e portugueses, aliados a tribos indígenas, que determinou a destruição completa dos vilarejos da capitania de Itamaracá e um grande número de mortos de ambos os lados. Nada disso. O massacre ou tragédia de Tracunhaém foi um confronto violento envolvendo os povos indígenas, os potiguaras, que se armaram para atacarem o engenho de Tracunhaém. Nesse episódio, calcula-se que cerca de 600 colonos perderam a vida, atemorizando as autoridades portuguesas por conta da proximidade com a capitania de Pernambuco, principal núcleo produtor de açúcar na América Portuguesa, fazendo com que o então rei de Portugal, Dom Sebastião, promovesse no ano de 1872 a separação, o desmembramento da capitania da Paraíba, que era ligada à capitania de Itamaracá. Então, houve o desmembramento, surgiu a capitania da Paraíba. Muito bem. Agora a gente fala sobre consequências da tragédia de Tracunhaém. A tragédia de Tracunhaém foi o massacre dos moradores do engenho Tracunhaém. O estopim para a ocorrência desse episódio, ou seja, a causa imediata que deflagrou esta tragédia, foi o rapto da filha do cacique potiguara. Tá aqui, ó, olha a filha do cacique potiguara, índia, Lábios de Mel. Foi raptada e aí rolou esse massacre que culminou com a morte de cerca de 600 colonos e deixou as autoridades portuguesas em polvorosa, fazendo com que houvesse um desmembramento da capitania de Itamaracá no ano de 1574, por ordem do rei de Portugal, Dom Sebastião, que determinou a criação da capitania da Paraíba. Vamos conferir mais uma questão aqui, pessoal, sobre este tema. Em 1574, aconteceu um incidente conhecido como Tragédia de Tracunhaém, no qual índios mataram todos os moradores de um engenho chamado Tracunhaém, em Pernambuco. Esse episódio ocorreu devido ao rapto e posterior desaparecimento de uma índia, filha do cacique potiguar, no engenho de Tracunhaém.
Com base no conhecimento da história da Paraíba, é correto afirmar que essa tragédia contribuiu para, então, o exercício. Olha aqui o comando da questão, fica de olho aqui no mapa da mina, que vai te delinear para a resposta correta. Ele quer saber o quê? Quer saber um desdobramento, uma consequência. Com base no conhecimento da história paraibana, é correto afirmar que essa tragédia levou a quê? Ela contribuiu para quê? Alternativa A, a aliança entre os índios potiguaras e portugueses para o progresso da Paraíba. Claro que não, né, pessoal? Os índios potiguaras eram os mais resistentes à presença da colonização portuguesa em território paraibano. Eles vão ter uma tenaz resistência em relação aos colonos lusitanos, tanto que eles vão ser praticamente exterminados. Eles vão sofrer um processo de genocídio. Letra B. O desmembramento da capitania de Itamaracá e para a formação da capitania da Paraíba. Beleza, correta essa afirmação. Uma medida tomada pelo rei de Portugal para efetivar o domínio colonial, pacificar a região e principalmente punir os índios responsáveis por essa tragédia foi a de desmembrar a capitania de Itamaracá, criando a capitania da Paraíba. Letra C. A autonomia administrativa da colônia e para a expansão das bandeiras no interior da Paraíba. Nada disso. A colônia estava subordinada à coroa portuguesa. Nada de autonomia administrativa. Letra D. A resistência indígena à conquista portuguesa e para a expansão da pecuária na Paraíba. Nada disso, pessoal. O que vai acontecer é o seguinte. Primeiro, o desmembramento da capitania de Itamaracá e depois a formação da capitania da Paraíba. A pecuária na Paraíba vai se consolidar posteriormente, já no século XVII. E a letra E, o ingresso das ordens religiosas na capitania e para a catequização dos índios na Paraíba. Isso também vai acontecer posteriormente, pessoal. Vem algumas ordens religiosas para a Paraíba para trabalharem na catequização dos povos indígenas. Mas isso é depois das expedições de conquista do território paraibano. Numa consequência direta à tragédia de Tracunhaém, nós tivemos dois fatos, não se esqueça. Isso atemorizou os colonos. Isso deixou em polvorosa as autoridades portuguesas aqui na América e até mesmo o rei de Portugal, o jovem Dom Sebastião. O jovem Dom Sebastião, que na época contava com apenas 20 anos de idade, ele também ficou ali preocupado. Como consolidar a posse deste território colonial? Então resolveu desmembrar a capitania de Itamaracá e criar a capitania da Paraíba. É isso aí, galera. Não se esqueça que todo esforço tem recompensa. Exatamente. O segredo do sucesso é trabalhar sempre. Todo esforço tem a sua recompensa. E trabalhando com esforço, com disciplina, você vai alcançar os seus objetivos. Não se esqueça de deixar o seu joinha. Se esse vídeo foi importante nos seus estudos, se contribuiu minimamente para você aprender alguma coisa sobre a história da Paraíba, e se você quer que a gente continue fazendo novos vídeos sobre a história da Paraíba para a sua preparação para o concurso da Polícia Militar, não se esqueça de deixar o seu joinha, de comentar, solicita a sua aula, qual é o tema que você quer que a gente estude aqui junto com você. Aula totalmente free, aula livre aqui no YouTube com o canal Mestres da História. E não se esqueça de se inscrever aqui, queremos alcançar a nossa meta, hein, pessoal? Nossa meta arrojada de chegar a 50 mil inscritos até o final do ano.
meta arrojada. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal!